o Cássio, né, tá pedindo a liberação. O Corinthians deve o Cássio, né, já desde a gestão do Duílio, enfim, deve o Cássio. Como é que o Corinthians vai também cobrar alguma coisa do Cássio? A situação é complicada. Por isso que está uma semana já se arrastando dessa forma. Então, o que eu sei, sim, até para falar um pouco de futebol, né? Sim, eu não sou uma pessoa que a gente precisa ter informação, mas a gente precisa também ponderar as coisas, né? Para que a gente, às vezes, não prejudique nem cai lá. Porque é uma situação difícil para o Augusto Melo, igual o Samir disse. Aí eu libero o cara, todo mundo vai criticar. Mas você lembra quando liberaram o Mascherano e o Tevez no último dia para ele ir para o West Ham? O Kia, né? A gente não pode deixar de lembrar e a gente não pode ter ingratidão na vida. Acho que o Corinthians foi muito importante para o Cássio, mais do que o Cássio foi para o Corinthians, né? Nenhum jogador é mais importante que a instituição. Ninguém é mais importante que o meu timão, ninguém é mais importante que a minha rádio, né? E a rádio do Sidney. É assim, o Cássio não quer ficar mais. A família não quer ficar mais. O Cássio recebeu uma proposta de 3 anos e acertou o contrato com o Cruzeiro. A pendência de multa ou de que deve, quem vai acertar isso é o Carlos Leite, que já está conversando com o Augusto com a diretoria. Então, quando eles acharem uma coisa que seja plausível, tanto para o Corinthians, tanto para o Cássio, isso vai ser resolvido. E aí tem que se ver como é que vai desenvolver a ida do Cássio. A verdade, o que eu sei, é que o Cássio vai fazer uma coletiva, certo? E ele vai se despedir do Corinthians na coletiva. É o que eu sei. Fiquei sabendo isso há pouco tempo agora, que eu saí com a minha família e eu voltei agora para tomar a injeção. Então, ele vai fazer uma coletiva, ele vai colocar as coisas que ele tem para colocar, ele vai agradecer o Corinthians por tudo aquilo que o Corinthians fez, mas o Cássio não joga mais no Corinthians. O Cássio está fora do Corinthians. As pessoas podem interpretar, mas que deselegante que ele tá tudo bem. Só que vocês não podem deixar de, principalmente como o meu timão é um segmento para o Corinthians, e muitos corintianos pensam de forma diferente do que eu, muitos pensam da mesma forma que eu, e está tudo bem. A gente tem que levar em consideração, vocês imaginam o Cássio fazendo um contrato de 3 anos e ele sentar em cima do contrato. Vocês acham justo isso com o Corinthians? Muitos fazem isso. Hoje, o meu timão deu que o André Santos trouxe um cara para jogar no Corinthians, ele fez um contrato de 5 anos, o André, 5 anos. Ele saiu livre agora. Se tem uma mídia que faz com que o Corinthians tenha um entendimento de tudo que acontece, é o meu timão. Porque vocês sabem o contrato, vocês veem um contrato. Olha aí do Jonatas Cafu, o que o Vessone fez, o que o Vessone e o meu timão fizeram. 3 anos. 3 anos. Então, de muitos. Cara, será que não é muito injusto a gente direcionar o Cássio para ficar no banco do Carlos Miguel? Que nesse momento o Cássio merece ficar no banco. Que é só ficar no banco. Mas a gente tem que acabar com a vida do Cássio. E outra coisa, o Cássio vai embora, o Corinthians permanece. Ninguém é maior que o Corinthians. Nenhum jogador, nenhum presidente, ninguém. Mas tem que fazer com que o Cássio saia de uma maneira positiva, que não aconteceu comigo, que não aconteceu com o Birubiru, não aconteceu com o Rivelino, não aconteceu com o Marcelinho. A maior injustiça que fizeram foi com o Ronaldo Giovanelli, que só tinha jogado no Corinthians. Então, o Cássio, ele fez a vida dele no Corinthians, ele se completou como atleta no Corinthians, ganhou dinheiro pra caramba do Corinthians, mas o momento não é para o Cássio ficar mais no Corinthians. Vocês imaginam o Cássio ficar na reserva do Carlos Miguel durante o ano todo? O Corinthians perdendo 3 jogos consecutivos? O Carlos Miguel está de titular. Está. E é um ótimo goleiro. Você já imaginou a pressão que seria o Cássio ficar 2 anos na reserva do Carlos Miguel?
como o Walter ficou e tinha o entendimento que ele tinha que ser o reserva e que ele só ia jogar quando o Cássio machucasse ou quando o Cássio tomasse um cartão amarelo ou 3 cartões. O Carlos Miguel, se mais uma falha que ele tiver, você do Cássio treinando ou do treinador vai aguentar o Cássio na reserva? O Cássio fazer um contrato de 3 anos e ganhar 1 milhão por mês, que daria 12, 24, 36 milhões em 3 anos, fora 13º, férias e fundo de garantia, e ficar na reserva do Carlos Miguel, que é um grande goleiro. A gente precisa pensar nisso também. Eu acho que o Cássio merece um busto no Corinthians, eu acho que o Cássio merece todas as festas, e acabou. Bora, PT, saudações. Pô, tem o Carlos Miguel, tem o Donelli, contrata o Jordi aí do Novo Horizontino, contrata outro goleiro, e o Cássio que siga a vida dele. Eu penso assim, né?